Olá, meu nome é Yasmin Villanova e hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre as questões de direito internacional do exame da OAB número 32, certo? Sou Yasmin, graduada em Direito na Unisal Arena e aprovada no exame de ordem número 32. Vamos lá para a questão 1. John, de nacionalidade americana, possui interesse em visitar seu filho Mário, brasileiro nato, de 18 anos, que reside no Brasil com sua mãe. Em sua visita, John pretende permanecer no país por apenas 10 dias. Diante do interesse manifesto por John em visitar o seu filho no Brasil, à luz atual da Lei de Imigração número 13.445 de 2017, assinale a alternativa correta. Vamos lá para a alternativa A. Uma vez obtida o visto de visita, é direito subjetivo de John ingressar no Brasil. Bom, de acordo com o artigo 6º dessa lei de imigração, o visto ele não é um direito subjetivo de John. John não tem um direito subjetivo de ingressar. O visto ele é apenas uma expectativa de ingresso no território nacional, porque há dois tipos de controle: o visto que você recebe lá no cônsul e tudo mais, e o controle da Polícia Federal quando o indivíduo, o estrangeiro, chega em território nacional, no qual o Estado, em seu ato discricionário, poderá permitir ou não o ingresso desse estrangeiro em território nacional. Então, essa questão ela é problemática, ela não é a correta, porque fala que é direito subjetivo de John. E não, é apenas uma expectativa de ingresso. É um direito de expectativa de ingresso, e não já um direito subjetivo de John, certo? A questão 2 é a mesma problemática, dizendo que John tem direito subjetivo do visto de visita em razão da política migratória estabelecida a garantir direito de reunião familiar, independente de outros requisitos previstos na atual lei de imigração. O que a gente já sabe que, o visto ele é uma expectativa de direito, de direito de ingresso e não já um direito subjetivo de ingresso, certo? Então, ela é uma mera expectativa. Então, a B também está errada pela mesma questão, pelo mesmo ponto da alternativa A. A C, que seria a nossa alternativa correta, ela é lei seca. Vamos lá para a gente dar uma olhadinha. John, mesmo após obter o visto de visita, poderá ser impedido de ingressar no Brasil caso tenha sido condenado ou esteja respondendo a processo em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei brasileira. Olha lá, poderá ser denegado o visto a quem se enquadrar em pelo menos um dos casos de impedimentos definidos no inciso 1, 2, 3, 4 e 9 do artigo 45. Combinando o artigo 11 com o artigo 45 da Lei de Imigração, a gente observa ali que no artigo 45, inciso 3º, condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. Então, poderá ser impedido de ingressar no país após entrevista individual e mediante ato fundamentado a pessoa que foi condenada ou está respondendo processo por crime doloso passível de extradição, segundo a lei brasileira. Então, neste caso, observamos que, através do ato discricionário do Estado, da permissão de ingressar ou não, o visto pode ser, no controle ali da Polícia Federal e tudo mais, ele pode ser impedido de estar entrando, certo? O visto, vai se tornar inválido. O visto de visita pode ser impedido. Então, essa é a nossa alternativa correta. Vamos para outra alternativa, a D. Se John tiver o intuito de estabelecer residência por tempo determinado no Brasil, deverá obrigatoriamente solicitar visto para trabalho, uma vez que a lei de imigração não possui a previsão para a concessão de visto temporário para reunião familiar.
é justamente o contrário. Se John tiver o intuito de estabelecer uma residência e um visto temporário para a reunião familiar, o Instituto da Reunião Familiar, ele permite justamente o visto temporário para o imigrante, que tem o intuito de estabelecer residência com fundamento na reunião familiar. Observamos isso no artigo 14 da Lei de Imigração. Olha lá. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre, pelo menos, em uma das seguintes hipóteses. Aí temos lá o inciso 1, a linha I, né, que é o visto temporário, tenha como finalidade a reunião familiar. Então, John não precisa obrigatoriamente solicitar um visto para trabalho. Não, ele só com o Instituto da Reunião Familiar, com este fundamento, essa finalidade de reunião familiar, ele consegue um visto temporário com o intuito de estabelecer residência, visando o Instituto da Reunião Familiar, certo? Então, essa alternativa é isso. Está errada por causa disso, correto? Vamos para que a gente vê que a letra C, John, mesmo após obter o visto de visita, poderá ser impedido de ingressar no Brasil caso tenha sido condenado ou esteja respondendo a processo em outro país por crime doloso passivo de extradição. Observamos que o artigo 11, combinado com o artigo 45 da Lei de Imigração, inciso 3, certo? Vamos para a segunda questão. Carlyle, engenheiro suíço que morava lá nos Estados Unidos há 12 anos, em meados de 2015, participou de uma construção de 2 edifícios em Florianópolis, no Brasil, dos quais se afeiçoou de tal modo que decidiu adquirir 2 unidades residenciais. Adquiriu uma unidade residencial em cada prédio, então são 2 unidades residenciais. Portanto, apesar de bem estabelecido lá nos Estados Unidos, esse senhor Schneider era proprietário de 2 imóveis no Brasil. Em 10 de 12 de 2017, viajou à Alemanha e, ao visitar um antigo casarão a ser restaurado, foi surpreendido pelo desabamento da construção sobre si, falecendo logo em seguida. Esse senhor Carlyle Schneider, desculpa se eu estiver falando errado, eu não sei, deixou 3 filhos que moravam na Suíça. A respeito dos limites de jurisdição nacional e da cooperação internacional, com base nas normas constantes do Código de Processo Civil, assinale a alternativa. Bom, a outra questão foi uma questão de direito internacional público. Observamos que essa é uma questão de direito internacional privado, no qual, vemos que o intuito dessa questão é buscar a competência para a sucessão, para a questão da herança, da partilha lá. E qual é o juízo competente, segundo o Código de Processo Civil? Vemos que esse senhor, o Carlyle Schneider, ele é engenheiro suíço, que morava nos Estados Unidos, que comprou um imóvel em Florianópolis, no Brasil, e que morreu, que faleceu na Alemanha, e seus filhos são da Suíça. Então, vemos ali uma série de movimentações de vários países. Mas, quando se fala de competência, no Código de Processo Civil, como foi bem específico o nosso examinador pedindo o Código de Processo Civil, temos que observar o artigo 21, 22 e 23. E encontramos na Lei Seca, artigo 23 do Código de Processo Civil, a resposta, que compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil, em matéria de sucessão hereditária, proceder de confirmação de testamento particular e ao inventário a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. E observamos que ele é suíço, que mora nos Estados Unidos, certo? Mas, como o imóvel está situado em território nacional, podemos entender, sabemos que o juízo competente é o juízo, a autoridade judiciária brasileira. Apesar dessa questão ser uma questão de direito internacional público,
desculpa, de direito internacional privado, podemos lembrar lá do artigo 12 da LINDB, que fala também, né, da questão dos imóveis que são situados em territórios nacionais ser de competência, né, do judiciário brasileiro. E podemos também observar com mais, né, vamos supor que não lembrássemos do artigo 23 nem do artigo 12. A gente tem que lembrar também da questão da soberania do Estado sobre seu território nacional. Então, se eu tenho 2 imóveis situados em território nacional, é importante que quem controle esse território, essa unidade, seja o judiciário brasileiro, certo? Olha lá, ó. Temos a alternativa A, que fala: em matéria de sucessão hereditária, compete exclusivamente à autoridade judiciária da Suíça, o país de nacionalidade do autor da herança e de nacionalidade e residência dos herdeiros legítimos, proceder a partir dos 2 bens imóveis situados no Brasil. Não, a gente sabe que, de acordo com o artigo 23, não é exclusivamente da autoridade judiciária da Suíça, e sim da autoridade judiciária brasileira, por se tratar de bens imóveis situados no território nacional, no território brasileiro. Vamos lá para a alternativa B. Por que ela está errada? Em matéria de sucessão hereditária, compete concorrentemente à autoridade judiciária da Alemanha local de óbito do autor da herança. Não, a gente sabe que não é concorrente, é exclusiva do Estado brasileiro, de acordo com o artigo 23. E a nossa alternativa C, que é a alternativa correta, que fala que em matéria de sucessão hereditária, compete exclusivamente ao Estado brasileiro, local de situação dos imóveis, proceder ao inventário e a partilha dos 2 bens de imóvel. Então tá certo, porque exclusivamente competência do Estado brasileiro versar sobre a partilha de bens imóveis situados no território nacional. E a nossa alternativa D, que também está errada, que fala que é concorrente com a autoridade judiciária dos Estados Unidos. Não, é exclusivo do Brasil, por se tratar de bens imóveis. Aqui eu explicando, né, que para a gente lembrar também do artigo 12, parágrafo 1º da LINDB, que não é, né, exclusivo de outro país, mas sim do Estado brasileiro. Lembrando da soberania do Estado sobre o seu território nacional e para, né, recordar sobre o texto da lei do artigo 12 da LINDB, é competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Parágrafo 1º, só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, temos lá o artigo 23 do Código de Processo Civil, que especificamente o nosso examinador pediu, mas também podemos lembrar do artigo 12 da LINDB e também da questão da soberania do Estado sobre seu território nacional. Aqui, então, observamos que tanto a questão 1, a resposta certa é a C, e a questão 2, a resposta certa é a C, certo? Não foram questões difíceis, foram questões típicas FGV OAB, e espero muito ter ajudado vocês, e eu agradeço de coração a oportunidade. Espero que todos, né, para a próxima prova se saiam bem, e que acreditar que tudo vai dar certo, tá ok? Muito obrigada a todos e até!